Levante-se, guerreiro. A missão não será fácil. A jornada até a conquista. A batalha até a vitória. A luta contra o inimigo. Nada disso será fácil. Mas lembre-se de quem você é, de tudo o que conquistou. E lembre-se de que a sua jornada não está no fim. Mas o primeiro passo já foi dado. Levante-se, soldado. Nós contamos com você. Olha, acho que vai depender muito do Felipe. Vai depender muito dele. Ele, como técnico, chegar e falar, galera, até porque é o seguinte, ele não tá firme no cargo. Se ele ganhar a Copa do Brasil e depois começar a perder e jogar mal, ele entra no modo Dorival. Gente, o Dorival, até tem muita gente que diz que eu defendi a saída do Dorival. Eu nunca defendi a saída do Dorival. O que eu disse e eu mantenho. O que fizeram com ele, da maneira que fizeram, foi uma sacanagem, porque ele soube pela imprensa. Eu falei com ele na véspera, horas antes dele publicar aquele vídeo, em que ele sai das negociações, ele comunica que está fora. Eu falei com ele por mensagem, eu estava no Catar e perguntei para ele. Eu não estou dizendo que só foi eu que falei, eu acredito que outros colegas também o fizeram. Eu falei, Dorival, você está sabendo aí que o Flamengo está contratando outro técnico? Ah, não sei o quê, estou sabendo pela imprensa e tudo, não, queria saber a sua posição e tal, olha, eu vou ver aqui e tal. Aí eu fui dormir 6 horas à frente do Catar, já era noite lá, quase madrugada, não me lembro o horário exatamente. Sei que eu fui dormir. Quando eu acordo no horário de lá, madrugada no Brasil, o Dorival já tinha chapado naquele vídeo, pulando fora. E eu falei no dia, gravei até um vídeo lá e falei, cara, isso é uma sacanagem. Se você não quer o profissional, você chama, explica por que não quer e fala, não vamos renovar. Agora, o Dorival deu alguns motivos, na minha visão. Deu alguns motivos. Quais foram? Primeiro, uma certa subserviência ao elenco, né? Isso aconteceu de fato. Ele minimizava aquelas atuações na reta final, dizendo que os jogadores estavam cansados e o Flamengo revezava 2 times praticamente há meses, então não tinha aquele argumento. Ele concordou com os 42 dias de férias e ele já era o técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, tinha tamanho já para falar, peraí, como é que eu vou começar meu trabalho do Mundial de Clubes e outros títulos, né? Tudo no começo do ano com 42 dias. Ele aceitou. Então ele deu algumas brechas. Não estou dizendo que os dirigentes não têm responsabilidade, eles são os maiores responsáveis. E houve uma questão que as pessoas não comentam, que foi um desacordo financeiro. Ele fez uma pedida elevada. O que eu apurei à época foi que chegou no Landim, e o Landim falou, não, isso eu não vou pagar para ele. E acabou. Aí começaram a buscar outro técnico. Mas antes de buscar outro técnico, o correto seria falar, Dorival, temos uma diferença aqui entre o que você quer receber e então nós pretendemos pagar, estamos insatisfeitos com isso, não vamos renovar. Certo ou errado, mas é a maneira certa de lidar com o profissional. Aí alguns podem achar certo ou outro errado. Eu acho que o trabalho do Dorival já tinha, aí a opinião minha, já estava no limite. O Flamengo ganha as 2 competições jogando mal e ele não demonstrava força, personalidade ali para enfrentar o elenco e cobrar o elenco. É o que eu espero que aconteça com o Felipe Luiz. Que ele cobre e faça jogar até o final, até para ele se manter. Se ele ganhar e depois perder para Vitória, perder para Criciúma, perder para Atlético Mineiro, quarta-feira, o Flamengo fez o jogo no Maracanã, depois de ser campeão da Libertadores, contra o Corinthians, que havia derrotado na Copa do Brasil. Vocês se lembram disso? Perdeu de 1-0. E foi o menos ruim daqueles jogos do Flamengo na reta final. O Flamengo não pode chegar domingo, se for campeão, na quarta-feira, e perder para o Atlético do Maracanã. Não, tem que jogar com a Vera contra o Galo. A torcida vai lá para quê quarta-feira, se for campeão domingo? Para celebrar um título, não é para ver derrota. Não é para ver derrota, é para ver vitória. E o Flamengo ainda teve despedida de jogador na derrota para o Avaí, o pior time do campeonato, já previamente rebaixado. Aquilo foi uma vergonha, cara. O campeão tem que se dar o respeito, gente. Onde já se viu isso? Fica perdendo para todo mundo. Uma jornada, aquela derrota para o Corinthians, se tudo fosse um fato isolado, quase perdeu para o Juventude. O Coritiba escapa do rebaixamento vencendo o Flamengo, uma falha do Diego, sai a jogada do gol, da vitória do Coritiba, e por aí vai. Então, acho que o Felipe ele precisa cobrar os caras e fazer, galera, digamos que o domingo dê tudo certo para o Flamengo, campeão. Legal, maneiro. Então, quarta-feira, couro come de novo. Férias é só daqui a 4 semanas. Nós vamos para cima aí para fazer a maior pontuação possível, honrar a camisa, respeitar o torcedor. É isso, é só isso, cara. O que eu estou falando é o óbvio. É o óbvio. Então ele não pode entrar nesse modo que o Dorival caiu nessa armadilha. O Dorival poderia, naquelas coletivas mesmo, cobrar do elenco e falar, não jogamos bem, não é isso que eu quero, nós temos que melhorar isso. Mas não, os jogadores estão cansados. Peraí, gente. Pelo amor de Deus. Eu não consigo entender dessa maneira. Mas, enfim, tem gente que tolera a derrota, acha que a derrota faz parte, né?
Foi muito bem, primeiro tempo especialmente, né? Claramente ele, no campo, ele não se abalou com esse problema que veio à tona nessa semana, não. Jogou bem, fez um primeiro tempo muito bom. E é uma opção diferente, né? Muita gente estava apostando no Michael até como titular no domingo, até esse jogo. E a partir do momento que o Bruno fez uma boa partida, passa a haver uma dúvida, né? Que são estilos diferentes, né? O Michael é velocidade, mudança de direção, drible, né? No espaço curto e tal. O Bruno Henrique é bola esticada, velocidade. Ele ganhou 1 ou 2 jogadas pela ponta esquerda ali, muito rápido. Continua muito veloz, é impressionante, né? Ele está já com 33, né? Mas ele continua muito rápido. É incrível. E esse jogo talvez peça um jogador como ele, além da estatura, jogo aéreo, essa coisa toda, né? Que é muito importante. Lembrando que um gol do Flamengo no domingo foi de uma raspada de bola de cabeça do Plata para o Gabriel entrar livre. Então pode ser importante nesse tipo de jogada, pode ser importante na bola parada, nas bolas cruzadas, que ele aparece na área. O próprio entendimento dele com o Gabriel, os dois se entendem bem. Né? Ele não vinha jogando bem, mas não é uma fase ruim como a do Gabriel. E como domingo o Gabriel virou o Gabigol de novo, retornou o Gabigol, a expectativa é que nesse domingo ele também seja Gabigol. Não só para marcar os gols, mas participando mais do jogo. E a combinação dos dois é importante. Eu acho que ele vai de Bruno Henrique. Eu iria de Bruno Henrique. E o Michael deixaria como uma opção importante, valiosa, para um jogo que o Flamengo deve ser muito atacado, tem que ter uma defesa muito sólida. Eu acho que ele tem que estar preparado para jogar. Eu acho que está. O Tite fazer isso também, ele já fez, para ter 3 zagueiros, dependendo do andamento do jogo. Se entrar na parte final, o Atlético está ganhando de 1 gol, talvez seja o caso de fechar a casinha e trabalhar ali numa artilharia antiaérea. O que o Flamengo deveria ter feito contra o Inter. Aquele gol não dá para tomar. 43 minutos, 44 minutos, você não pode tomar um gol que o atacante vai sair na cara do... Você tem que estar ali fechado. O time estava cansado, fisicamente abaixo do Internacional. O Inter está há muito tempo jogando só uma competição e fazendo um trabalho específico, físico, técnico do Roger, Paulo Paixão, especificamente para o brasileiro. Terminou o jogo mais inteiro. O Flamengo deveria ter se protegido mais, acho eu. Poderia tomar o gol também, pode acontecer, mas não daquela maneira. Então o jogo de domingo pode oferecer uma situação dessa. Então tem que pensar em todas as situações, todos os cenários. Mas para começar, eu acho que eu começaria com o Bruno Henrique nesse domingo, o Mauro, que ele mostrou na quarta-feira. Até, Mauro, reforçando, né, para você comentar essa possibilidade de começar com o Bruno Henrique, nosso amigo falando de tática, né, tá aqui, mandou um superchat aqui, abraço para ele. Rafael Rabelo. Rafael, segue lá o Falando de Tática lá, muito conteúdo interessante. Ele até falou, Mauro, de repente reforça o que você está falando. Ó, o Atlético Mineiro é o segundo time que mais sofreu gol em contra-ataques na temporada, com 18 no total. Cenário favorável para o Flamengo no aspecto tático para domingo. Essa questão do contra-ataque que o Atlético dá, talvez encaixe no que você está falando da velocidade do Bruno, né, Mauro? Sem dúvida, o Michael também é rápido, mas acho que o Bruno pode dar mais opções para um começo de jogo, estou pensando. Acho que o Michael é uma opção boa para o decorrer do jogo, talvez. Isso, enfim, em linhas gerais, né? Mas ele tem opções interessantes. Aliás, vamos parar também a galera aí com essa coisa que o elenco do Flamengo é ruim, é fraco, né? Gente, olha o time que o Flamengo colocou, time reserva, quarta-feira lá em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, e Flamengo sem, vou falar os machucados, tá? Vinha, De La Cruz, Luiz Araújo, Pedro, Everton, Cebolinha. Meio time aqui, são 5 jogadores, equivale a meio time. Sem esses 5, e alguns foram preservados que não viajaram, o Flamengo ainda botou em campo um time com Rossi, poderia ser o Matheus, enfim, mas Rossi, Varela, Fabrício, Davi Luiz, Ayrton Lucas, aí jogou Pulgar, saiu, então Everton, Araújo, Alcaraz, Alan, que acho que não fez um jogo tão ruim nessa quarta-feira, muita gente reclamando, acho que o jogo... E a expulsão dele achei exagerada, inclusive. E o Flamengo tem que recuperar esse jogador. Jogador caro, não tem que descartar, tem que recuperar o cara. Não existe isso. Ah, não, manda embora, é bagre. Isso é coisa de maluco, pô. Que loucura, gente. O Flamengo nasce dinheiro em árvore lá no CT? Você viu, gente? O jogador foi caro. Ele quase 10 milhões de euros, né? O jogador que está na fase muito ruim tem que ter confiança, tem que ser um trabalho específico com ele. Mas enfim, só que ele não vai ser nunca João Gomes. O pessoal acha que espera que ele seja o João Gomes. Não vai ser João Gomes. Não é Pitbull. Então ainda tinha o Plata, Bruno Henrique. Caramba, cara. Time forte. O Flamengo levou a campo na quarta-feira, apesar de então o elenco é muito bom. O elenco é muito bom. Isso é inegável. O que falta às vezes é isso, comprometimento, que o André fala. Competitividade extrema.
E eu gosto da referência que o André cita do Palmeiras. O Palmeiras, mesmo jogando mal, ele não se entrega. É um time que briga. Agora mesmo contra o Corinthians. Tomou 2 gols em falhas graves do Caio Paulista e do goleiro Everton, que é um goleiro muito regular, mas falhou. Mas jogou mal, mas briga e tenta o gol e vai. O Palmeiras não. Você não vê o Palmeiras parar. Já perdeu mesmo. Tá bom, né? Acontece. Não tem esse negócio. E esse é um exemplo importante. Na derrota é mais até importante observar do que na vitória. O cara pode falar, pô, o time tá perdendo, tudo bem, mas não vai poder dizer que o time dos caras é um time preguiçoso, é um time indolente. Não se vê o Palmeiras jogando dessa maneira. Isso é um mérito também, claro, do Abel, da comissão técnica. Os caras cobram dos jogadores. E o Felipe, vamos ver se vai ser um técnico também exigente nesse aspecto.